Fala rapaziada, professor Flávio na área com o canal Matemática é o Papo, para você ficar embaçado na matemática. Show de bola? Na aula de hoje, vamos finalizar o estudo introdutório de funções. Vamos analisar hoje funções crescentes e funções decrescentes, ou melhor, intervalos em que minha função pode ser crescente e decrescente. Belezinha? Se possível, já tem 2 vídeos tratando desse assunto introdutório de funções. Eu vou anexar aqui neste vídeo. É interessante que você veja os 2 vídeos anteriores para depois ver esse daqui, entendido? Para o entendimento ficar mais facilitado. Show de bola? Então vamos lá comigo? Continuando, belezinha? Então tem a seguinte situação, tá bom? Alguém que tem aqueles cartãozinhos de vacina antigos, azuizinhos, bonitinhos, os primeiros? Acho que ainda tem o meu. Minha mãe deve ter guardado. Minha mãe é bem cuidadosa com isso. Tá bom? Não que a mãe de vocês não seja, acredito que seja também. Belezinha? Então aqui tem um cartão e tem um gráfico associado. Opa, se tem gráfico pode ser uma função, viu galera? Então tem um gráfico associado ao comportamento de uma criança específica ao longo do tempo. Então aqui no eixo na horizontal, que eu vou chamar de eixo X, tem o valor determinado pelo tempo. Esse tempo em meses. Belezinha? E aqui na horizontal, desculpa, na vertical, tem o eixo Y, que é o aumento, o ganho de peso que esse cidadão teve ao longo dos meses. Belezinha? Tá aqui, ó. Show de bola? E eu consigo fazer uma análise. Olha, tem um tempo aqui, e para cada tempo eu associo um peso dessa criança. Na tua cabeça, olhando assim, é ou não uma função? É uma função. Se você quiser verificar de fato que é uma função, a gente aprendeu lá na aula passada, faz o teste da reta vertical, ó. Passa a reta verticais aqui na curva. Esse aqui é o comportamento do peso dele, viu galera? Esse eixo aqui, esse gráfico. Esse aqui é só o plano cartesiano. Se eu passar retas verticais aqui, ó, essa reta vertical vai tocar apenas um ponto. Se tocar apenas um ponto, isso quer dizer que descreve uma função. Show de bola? Ah, não está ficando retinho, peraí. Descreve uma funçãozinha, beleza? Aqui ficou mais ou menos retinho. Então, passando retas verticais aqui, ó, vai ver que eu vou tocar apenas um ponto. Belezinha? Show de bola? E aí, o que que acontece? Qual é a grandeza dependente dessa função? Na última aula a gente viu. Para identificar quem é dependente e quem é dominante, em outras palavras, quem é o domínio e o contradomínio da minha função, eu tenho que observar quem está na horizontal e quem está na vertical. Quem está associado ao x e quem está associado ao y. Aqui está associado ao x e está na horizontal, desculpa. Então quer dizer que ela é a minha dominante da função. Show de bola? Aqui, ó, está na vertical e está associada ao eixo Y, ou ao famoso f de x, que a gente vai ver nas próximas aulas de forma melhor isso aí, beleza? Ele é a minha dependente, vou colocar um desenho aqui, ó, dependente, ou o contradomínio da minha função. Então quer dizer, em outras palavras, o que esse gráfico está me dizendo? Que o peso dessa criança depende do tempo. O peso está aqui, ele depende do tempo. À medida que o tempo passa, o peso vai ter algum tipo de alteração. Entendido? E que alteração é essa? Observe que à medida que o tempo passa, o peso aumenta também. Vocês perceberam essa relação de aumento? Ó? Então, no tempo zero, recém-nascido, peso em quilogramas zero. Na verdade, isso aqui está até errado, né? Ninguém nasce com zero peso, né? Você está morto, pelo amor de Deus. Mas aqui para dado didático, só para ficar mais fácil. Começa aqui, ó, esse ponto bem aqui, ó, 0, 0, esse ponto aqui. Passou um mês, ele está pesando 5 quilos. 2 meses, 10 quilos. 3 meses, 15 quilos. 4 meses, 20 quilos. E 5 meses, 25 quilos. Inclusive, essa criança está engordando muito rápido. Deve estar com diabetes. Cuidado, mamãe. Ajuda essa criança. Beleza? E aí, vocês percebem que à medida que o tempo passa, à medida que a minha dominante, que é o tempo, aumenta, a minha dependente também aumenta? Vocês perceberam isso? À medida que o tempo aumentou, a dependente também aumentou. Quando a dependente aumenta e por consequência, desculpa, a dominante aumenta e a dependente por consequência aumenta também,
quer dizer que isso é uma função do tipo crescente. Então, nesse intervalo de tempo que é o determinado por esse gráfico bem aqui, quer dizer que essa função é uma função crescente. E olhando para o gráfico, olhando para a reta, fica fácil de observar que ela é crescente, né? Olha a inclinação dela para a direita, ela está aumentando. É como se tivesse uma seta, ó, nesse sentido aqui, ó, subindo. É como se essa reta, ó, estivesse apontando para cima, galera, ó. Estão vendo? Beleza? É como se ela estivesse apontando, ó, para cima. Aqui, ó. Então quer dizer que ela é uma reta crescente. Então, à medida que o tempo passa, o peso vai aumentar. Dizemos que essa função é uma função crescente. Guarda essa informação aí pra gente. Uma distância percorrida associada ao eixo x, está aqui, ó. Distância percorrida e o combustível no tanque de um carro. Show de bola? Aqui, ó. Combustível no tanque de um carro. Beleza? Então, à medida que a distância aumenta, ocorre uma alteração no combustível do carro. Vamos tentar analisar que alteração é essa, de que forma ela ocorre. Na situação ao lado, à medida que a distância percorrida aumenta, a quantidade de combustível diminui, tá bom? Então, à medida que a distância aumenta, e faz muito sentido, se eu abasteci o meu carro e estou andando com o meu carro, a tendência é que o combustível venha caindo, venha diminuindo, há um gasto, há um consumo de combustível, tá bom? E aqui, ó, pelo meu gráfico aqui, ó, pelo eixo que representa essa relação de dependência entre a distância percorrida e o combustível do tanque, existe uma queda, galera. Então, à medida que a distância aumenta, o combustível diminui. Show de bola? Sempre que isso ocorre, eu falo que é uma função decrescente. Então, à medida, no caso, quando a dominante ou o domínio da função, à medida que ele foi aumentando, o que aconteceu com a minha dependente? Ela foi diminuindo. Houve uma relação inversa. Aumentou uma, diminuiu a outra. E sempre olhando para dependente, para dominante. A dominante aumentou? Opa, a minha dependente está diminuindo. O contra-domínio da minha função está diminuindo. Significa que essa é uma função decrescente. E olhando o gráfico da função, faz muito sentido ela ser decrescente, né? Olha a reta dessa função. Olha o gráfico que determina essa função. Não parece que é uma seta apontando para baixo, com a inclinação para a esquerda? Beleza? Então quer dizer que ela é uma função decrescente. Entendido? Show de bola. Vamos colocar esse raciocínio em prática? Então eu tenho a seguinte função aqui, galera. Então essa função, esse gráfico aqui, tá vendo? Ó? Começa aqui, ele faz esse movimento, depois vem para cá, depois desce. Eu quero determinar onde essa função está sendo crescente, onde essa função está sendo decrescente. Beleza? O intervalo de crescimento é sempre de acordo com a minha dominante, ela que manda. Então é de acordo com ela que eu vou observar. Olha aqui, eu começando em menos 2, tá aqui o menos 2. Aqui, tá vendo? Ele vai sair de menos 2 e vai chegar no valor 1, beleza? Olha o comportamento da minha função aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, do intervalo menos 2, até chegar no menos 1. O que aconteceu com essa função? Ela cresceu ou decresceu? Olha como é que está acontecendo aqui. Ela está aumentando ou diminuindo? Aumentando, né? Olha a reta apontando para cima. Aqui, ó, faz a pontinha da seta. Como se ela estivesse subindo, aumentando. Significa que ela é crescente. Então, nesse intervalo de menos 2 a menos 1, é uma função crescente. Só que essa função, ela teve altos e baixos. Ela começou a crescer e teve momentos ali que eu consigo observar que ela parou de crescer e começou a decrescer. E um caso específico é aqui, ó, no valor 1, entre o valor 1 em x e o valor 2. Você percebe que a reta tá como se fosse paralela ao eixo x? Aqui, ó. Ela é paralela ao eixo x. Se ela está paralela ao eixo x, ela está reta, ela está paralela ao eixo x, significa que não teve nem crescimento, nem decrescimento. Eu digo que essa função, nesse intervalo, ela ficou
constante. Entendido? Então, sempre que a minha reta da minha função, o gráfico da minha função, for paralelo ao eixo x, eu digo que ele foi constante. Não vou conseguir escrever constante. E, galera, que eu escrevo com mouse, aí tem uma dificuldadezinha, tá bom? Mas eu vou ver um aplicativo melhor. O aplicativo de riscar a tela que eu tenho, ele não é tão bom. Quebra o galho bacaninha, mas não é tão bom para artifícios matemáticos. Nas próximas aulas a gente vai usar outros, para ficar melhor fácil o entendimento, beleza? Então, nesse intervalo aqui, ó, a função foi uma função, ó, bem aqui, ó. Aqui foi uma função constante. E aí, ó, quando chega no valor 2 até chegar no valor 3, ó, do valor 2 até chegar no valor 3, do 2 até chegar no 3, ó, houve um aumento da minha função. Olha o gráfico daqui, olha o comportamento desse gráfico. É uma reta. Essa reta está subindo ou diminuindo? Ele está subindo. Nesse intervalo de 2 até chegar no 3, aqui ela foi crescente. Beleza? Aqui, ó. Aqui ela foi crescente. Show de bola? E aí, ó, do intervalo 3 até chegar no intervalo 4, o que aconteceu com a minha função? Ela começou a cair, ó. Como se tivesse uma setinha apontando, ó, para baixo. Ela ficou decrescente. Em outras palavras, quando ela estava crescente, à medida que o x aumentava, o y aumentava, ó, o x está aumentando. O y está aumentando também, ó. Quando ela estava decrescente, à medida que o x aumentou, aconteceu o que com o y? Ele diminuiu, ele retraiu. Quer dizer que a função foi uma função decrescente. Galera, essa análise de decrescimento e crescimento de função é muito importante. O Enem adora cobrar isso, prova de concurso adora cobrar isso, porque quando você tá o gráfico cru aqui é uma coisa, mas quando eu associo ao x uma grandeza específica, quando eu associo ao y uma grandeza específica, eu consigo analisar grandezas e o que ocorre quando ela cresce ou quando ela cresce. Isso é muito importante, isso é muito rico matematicamente falando, tá bom? É muito importante que você tenha essa sacada, beleza? Mas vocês viram que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Analisar crescimento e decrescimento de função. É muito fácil de observar, belezinha? Deixa eu apagar aqui. Agora é com você, galera. Então, o que eu quero que você faça? Pause o vídeo um pouquinho, agora pausou, e tenta responder essas questões. Determine onde a função aqui vai ser crescente, decrescente, e se por algum acaso vai ter algum momento que ela vai se tornar constante. Belezinha? Então, vai lá, pausa. Pausou o vídeo? Então, retornamos agora. Vamos ver onde essa função ela é crescente e onde ela é decrescente. Os intervalos. É fácil, galera. Vamos pegar aqui, ó, sempre de acordo com os intervalos, sempre de acordo com a minha dominante, beleza? Então eu vou analisar, ó, começa nesse ponto aqui, ó. Daqui, ela obviamente está caindo, então ela está decrescendo, 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 decrescendo até chegar aqui, ó, que vale mais ou menos 1/2. Não está marcado, mas esse ponto aqui vale 1/2, belezinha? Então quer dizer que essa função ela decresceu de menos 5/2 até 1/2. Em outras palavras, à medida que o x aumentou, o y diminuiu. Quando chega nesse ponto aqui, ó, ela começa a subir, estão vendo? À medida que o x aumenta, o y está aumentando também. A resposta lá na dependente está aumentando também. Então quer dizer que aqui ela foi crescente. Então aqui ela decresceu, aqui ela cresceu, beleza? Aqui ela decresceu, aqui ela cresceu. Aqui, professor, aqui eu não consigo observar, parece que ela está parada. Sim, ela está parada. Se ela está parada, ela ficou constante. Show de bola? Ela ficou constante. E aí, a partir desse valor aqui, ó, então ela foi decrescendo de menos 5/2 até chegar a 1/2, positivo. De 1/2 até chegar em 2, ela ficou crescente. De 2 a 4, ela ficou constante. E de 4, lá ele, até chegar no 6, ela ficou decrescente de novo. É muito fácil observar quando ela é crescente. Dado o gráfico, vocês perceberam que é muito fácil observar que ela é crescente ou decrescente, né, galera? Fácil demais. Então é isso, galera. Finalizamos mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, conseguido compreender o que foi dito no vídeo. Tiver dúvidas, tiver sugestões, ou se quiser parabenizar, comentem no vídeo, curte, compartilhe a palavra, o famoso 3Cs.
Se possível, curte a gente lá no Instagram, Matemática é o Papo, tá bom? É muito interessante a gente fazer um movimento para divulgar a matemática. Fechou, galera? Show de bola, falou, até a próxima.